Dassault Rafale. Este é um caça polivalente francês de quarta geração fabricado pela companhia Dassault Aviation. A fabricação das aeronaves Rafale começou em 1983. Ele é um caça-bombardeiro e interceptor, sendo capaz de realizar tarefas de supremacia aérea e de defesa aérea, bem como bombardeios sobre alvos terrestres. O Rafale tem asa em delta com grandes extensões de ponta de asa. Na parte dianteira, a aeronave conta com uma empenagem horizontal alta adicional. A asa possui slats duplos e ailerons de seção única. Elas são feitas de ligas de titânio com partes em polímero de fibra de carbono reforçado. Este é um caça de dupla propulsão, cujos motores são construídos utilizando as mais recentes tecnologias e materiais da aviação moderna. F-35. O F-35 é um programa de fabricação de caças bombardeiros polivalentes furtivos de quinta geração, da empresa americana Lockheed Martin. Ele possui 3 versões: caça baseado em terra para a Força Aérea dos Estados Unidos, caça com decolagem curta e pouso vertical para o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e da Marinha Real Britânica, e caça baseado em porta-aviões para a Marinha dos Estados Unidos. As aeronaves F-35 estão equipadas com mísseis ARAR, bem como mísseis de cruzeiro, bombas reguláveis de até 910 kg, bombas de fragmentação, bombas inteligentes e mísseis antitanques. Especialmente para o caça-bombardeiro F-35, foi projetado um canhão de 4 barris de calibre 25 mm. No modelo F-35A, as armas são instaladas no interior da aeronave, acima e um pouco atrás da entrada de ar esquerda. Esta versão pode levar até 180 projéteis. Para os modelos F-35B e F-35C, foi desenvolvido um container suspenso para 220 projéteis, fixado sob a fuselagem na parte traseira. Saab JS-39 Gripen. Esta aeronave foi projetada pela companhia Saab AB em meados da década de 1980. Ela é usada para interceptar alvos aéreos, realizar combates aéreos e missões de ataque e reconhecimento. O esquema aerodinâmico da aeronave é conhecido como canard e possui uma asa triangular intermediária. Cerca de 30% desse caça é feito de materiais compósitos. Ele está equipado com 2 entradas de ar em forma de S. Ele é alimentado por um motor de reação Volvo RM12. A cabine de combate está equipada com amplas janelas de visualização e 3 monitores multifuncionais. O manche curto é fixado diretamente na frente do assento do piloto. No caso de uma falha no sistema de controle eletrônico, as asas nasais são reiniciadas automaticamente e, graças ao excelente esquema aerodinâmico, o avião é alinhado automaticamente e em seguida o controle é transferido para o sistema de reserva. Em caso de falha do motor, a energia elétrica é produzida por uma microturbina de ar. A aeronave também está equipada com baterias de reserva, cuja energia é suficiente para 10 minutos de voo, o que é suficiente para fazer um pouso em uma pista que estiver à vista. F-22 Raptor. Até a data, o F-22 é o caça mais caro da história da aviação. O custo de uma aeronave dessas, sem contar os recursos gastos em seu desenvolvimento, é de 146 milhões de dólares. A aeronave é feita de um esquema integrado e possui uma asa alta trapezoidal. As ligas de titânio, as ligas de alumínio, os materiais compostos e os absorventes de radiação eletromagnética são amplamente utilizados na estrutura desse avião. Os materiais compostos não só permitiram reduzir o nível de visibilidade da aeronave nos radares inimigos, como também reduzem significativamente o seu peso. Todas as juntas formadas na conexão das peças e partes da aeronave têm forma de dentes de serra, o que reduz a reflexão das ondas eletromagnéticas. A cabine do piloto possui um canopy inteiriço feito de policarbonato. Ele possui um revestimento especial que dissipa as ondas de rádio. O F-22 Raptor contém 2 motores turbofan de circuito duplo que permitem que a aeronave desenvolva velocidades supersônicas sem o uso da pós-combustão, o que é um dos requisitos básicos para aeronaves de quinta geração.
Grumman F-14 Tomcat. Esta aeronave é um caça polivalente de quarta geração, provido de asas de geometria variável, tripulado por 2 pessoas, fabricado pela companhia Grumman Aircraft Engineering Corporation. O principal objetivo do F-14 era repelir ataques de mísseis aos grupos navais. O principal elemento do F-14 é o radar Hughes AN-AWG-9. Para o combate próximo, o Tomcat possui um canhão automático de 20 mm com um kit de combate de 675 rodadas. A base dos mísseis são 4 mísseis AR AIM-57 ou AIM-7, localizados sob a fuselagem. O F-14 é o único avião capaz de transportar um míssil AR de longo alcance. Este míssil, que custa $500 mil, é capaz de atingir alvos a uma distância de 185 km. Isso dá ao F-14 a capacidade de destruir a maioria das aeronaves inimigas antes mesmo que ele apareça na tela de seus radares. Su-35. Esta aeronave foi projetada para interceptar e destruir todos os tipos de alvos aéreos a curto e a longo alcance, lutar pela supremacia aérea, bem como para destruir alvos terrestres e de superfície, infraestrutura terrestre protegida por dispositivos de defesa aérea e localizadas a distâncias consideráveis do aeródromo de base. A aeronave combina as qualidades de um caça moderno e uma boa estratégia. O caça Su-35 possui 2 motores turbofan de 2 circuitos, com um vetor controlado de impulso e uma câmara de empuxo seco e pós-combustão. O cockpit está equipado com um indicador holográfico no para-brisa, incluindo 2 monitores display multifuncional de LCD colorido. O Su-35 está equipado com o mais recente sistema de controle de armas, que inclui um sistema optoeletrônico e um sistema de controle de armas multifuncional. O sistema multimodo anti-bloqueio inclui um modo de ataque de alvos terrestres, mapeamento de superfície terrestre e permite encontrar alvos aéreos a uma distância de até 400 km, bem como alvos terrestres a até 200 km. Su-57. Este caça polivalente de quinta geração, desenvolvido na Rússia, é um dos mais promissores existentes. Suas principais características são sua alta velocidade, seu motor potente, sua supermanobrabilidade, sua furtividade e também suas poderosas armas e avançados sistemas eletrônicos. Atualmente, a maioria das informações sobre o Su-57 é secreta. Por esse motivo, são conhecidas somente as características aproximadas da aeronave. Por exemplo, em relação à envergadura da asa e o comprimento, o Su-57 é maior que o F-22, mas menor que o Su-27. O seu peso provavelmente é o de um caça pesado. De acordo com alguns relatos, ele pesa cerca de 18.500 kg. A cabine única está equipada com um gerador de oxigênio, bem como 2 indicadores multifuncionais para exibir informações. O armamento usado pelo Su-27 é uma arma incorporada com um diâmetro de 30 mm. The McDonnell Douglas F-15 Eagle. Este caça norte-americano foi colocado em operação em 1976. Ele pertence à 4ª geração de caças a jato. Ele foi projetado para o combate aéreo como parte de um programa conjunto da Força Aérea e da NASA. A estrutura da aeronave utiliza ligas de titânio, alumínio, aço de alta resistência e materiais compósitos. Esse último compõe pelo menos 5% da aeronave. O comprimento deste avião é de 19,4 metros. A envergadura da asa é de 13 metros, enquanto a velocidade máxima em grande altitude pode atingir até 2.650 km por hora. A tripulação do F-15, como em outras aeronaves similares, é de apenas uma pessoa. O combustível do F-15 fica localizado em 6 tanques diferentes, 4 na fuselagem e 2 nas asas. De acordo com as informações mais recentes, este caça permanecerá na Força Aérea dos Estados Unidos até 2025.
Pessoal, é hora de pôr o cérebro para funcionar. Entre no canal Brain Time. Lá você encontrará um monte de fatos úteis, interessantes e também informações bem-humoradas. Inscreva-se, prometemos que será muito interessante.